Brasília. O Senado decidiu adiar a votação da mini-reforma eleitoral depois de muita polêmica. O texto foi aprovado no mês passado pela Câmara dos Deputados. Boa noite, André Anelli, aqui conosco no Jornal Jovem Pan. Com o engavetamento, essas novas regras não valem para as próximas eleições, é isso, né? Exatamente isso, Tiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Para que as mudanças previstas na reforma eleitoral fossem implementadas já nas eleições municipais do ano que vem, a mini-reforma eleitoral deveria ser aprovada no mínimo um ano antes da disputa. O prazo é estabelecido pela Constituição Federal e terminaria nessa sexta-feira, já que os eleitores vão às urnas no dia 6 de outubro do ano que vem, primeiro domingo do mês. A decisão de adiar a votação da mini-reforma eleitoral foi anunciada pelo senador Marcelo Castro, futuro relator da proposta. O parlamentar disse que, com mais tempo, outras mudanças devem ser feitas no texto, que agora tem perspectiva de validade apenas a partir das eleições de 2026. Houve uma decisão aqui do Senado que não haveria tempo suficiente para a gente votar tantas matérias a um só tempo, para ser aprovada aqui no Senado Federal, depois voltar para a Câmara, para ser aprovado novamente na Câmara, para ir para a sanção presidencial e ser publicado antes do dia 6 agora de outubro. O Senado, então, optou para fazer uma reforma mais profunda, com mais calma, com maior segurança. O senador Marcelo Castro já é relator do novo Código Eleitoral, o que deve fazer com que a mini-reforma tenha uma tramitação em conjunto no Senado. As mudanças propostas pela mini-reforma acabaram gerando polêmica nos últimos dias. O texto altera vários dispositivos que, na prática, acabam diminuindo os prazos de inelegibilidade, afrouxando a lei da ficha limpa e reduzindo instrumentos considerados de transparência, como, por exemplo, a flexibilização do uso dos recursos públicos pelos partidos. Outra polêmica é que o texto acaba diminuindo o número mínimo necessário de candidatas mulheres. A proposta estabelece que a cota mínima de 30% de candidaturas femininas em federações vai ser definida pelo total e não individualmente nos partidos. Pela legislação atual, cada partido ou coligação é que deve ter esse mínimo de 30% para candidaturas femininas. A mini-reforma ainda prevê a permissão para que o dinheiro reservado para campanhas de mulheres possa ser usado com outros candidatos, desde que haja benefício para a candidatura feminina. No Senado, o texto não foi bem recebido, principalmente pela maioria da bancada feminina. Tiago. Pois é, e o presidente do Senado não fez muito esforço para tentar levar isso adiante, como ele chegou a declarar nos últimos dias. André Anelli de Brasília, até já. Bom, Dora Kramer, eu vi até uma análise sobre isso, que a mini-reforma eleitoral fica engavetada, mas é só esperar que daqui a alguns anos os parlamentares vão voltar com essas principais medidas que agora não têm validade para o ano que vem. Menos mal que agora o engavetamento é por um momento, pelo menos, né? E é um engavetamento coletivo, né? Porque isso aí foi fruto. Se eles quisessem fazer, eles queriam fazer. Mas aí, como teve um embate entre o Senado e a Câmara, entre os presidentes do Senado e da Câmara, o que aconteceu foi o seguinte: o presidente do Senado disse que não ia botar a mini-reforma para andar. E aí, a Câmara, como estava com a PEC da anistia lá, engatilhada, olhou e disse, bom, se a gente votar aqui a PEC da anistia, o Pacheco vai barrar lá no Senado e a gente vai ficar com desgaste e não vai ter a lei. E aí, com isso, foi esse resultado positivo de engavetamento temporário dessa mini-reforma e dessa PEC da anistia, duas aberrações. Agora, a má notícia é essa, né, Tiago? Vai voltar. Quando começar o ano de 26, a história começa de novo e começa do mesmo jeito, assodado, apressado, para não dar tempo da gente ver bem direitinho o que estão querendo mudar. Agora, Cristiano, pensando para 2024, ficou melhor assim? Olha, ficou melhor assim, mas o que chama a atenção nesse sentido é que a gente passou
muito tempo discutindo algo para não dar em nada. Então você vê a quantidade de esforço que é feita à toa. Por quê? Porque falta um diálogo institucional entre Câmara e Senado. Primeiro, a Câmara veio com um projeto em cima da hora, faltando menos de um mês. Já se imaginaria que o Senado, presidido por Pacheco, não ia aceitar esse papel secundário de ter que aprovar tudo em 15 dias. Então, mais uma vez, essa falta de sintonia entre Pacheco e Lira acaba levando a dissabores do ponto de vista institucional e do ponto de vista de uma discussão à toa e que não levou a nada.